Nesse momento, faremos algumas breves homenagens a profissionais que participaram ativamente do processo de implantação das normas contábeis internacionais no Brasil. Para começar, nós vamos falar de Ariovaldo dos Santos. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, homenageia Ariovaldo dos Santos por sua relevante participação como membro do CPC, atuando no processo brasileiro de implementação das normas internacionais de contabilidade. Muito obrigado, Ariovaldo. Todos eles receberam, então, uma placa da Fundação CPC e dos próprios CPC. Idésio da Silva Coelho Júnior. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, homenageia Idésio da Silva Coelho Júnior, sua relevante participação como coordenador de operações do CPC, atuando também como vice-presidente técnico do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, no processo brasileiro de implementação das normas internacionais de contabilidade. Agradecemos muito a participação do Idésio. Marcelo Barbosa, CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, homenageia Marcelo Barbosa por sua relevante participação como presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, atuando no processo brasileiro de implementação das normas internacionais de contabilidade, sempre apoiando os trabalhos do CPC. Muito obrigado, Marcelo. Ricardo Tadeu Martins, CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, homenageia Ricardo Tadeu Martins por sua relevante participação como membro do CPC, atuando também como presidente da PMEC Nacional e membro do Conselho Curador da FA-CPC, Fundação de Apoio ao CPC, no processo brasileiro de implementação das normas internacionais de contabilidade. Parabéns, Ricardo. Wellington Rocha, CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, homenageia o Wellington Rocha por sua relevante participação como presidente do Conselho Curador da FA-CPC, Fundação de Apoio ao CPC, atuando também como presidente da FIPECAF no processo brasileiro de implementação das normas internacionais de contabilidade. Agradecemos ao Wellington pela colaboração. Temos também duas homenagens póstumas, cujas placas foram enviadas às suas famílias. O Luiz Carlos Vaini. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, homenageia Luiz Carlos Vaini em memória por sua relevante participação como coordenador de operações do CPC, atuando também como vice-presidente técnico do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, no processo brasileiro de implementação das normas internacionais de contabilidade. Muito obrigado ao Vaini. José Carlos Bezerra da Silva, CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, homenageia José Carlos Bezerra da Silva em memória por sua relevante participação como membro convidado do CPC e membro do Conselho de Vogais da FA-CPC, Fundação de Apoio ao CPC, atuando também como superintendente de normas contábeis e de auditoria da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, no processo brasileiro de implementação das normas internacionais de contabilidade, sempre apoiando os trabalhos do CPC. Muito obrigado ao José Carlos. Parabenizamos a todos os amigos, agradecendo pelo seu trabalho, assim como agradecemos às famílias do Vaini, no caso, a sua esposa, Dona Alzineia, e do José Carlos, no caso, a sua filha Fernanda, pela colaboração nessas homenagens, expressando os nossos mais sinceros sentimentos pelas perdas. Infelizmente, todos os anos, nós temos tido perdas importantes de amigos e de grandes profissionais desse mercado.